Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para mais um Tome Nota, falando sobre a nossa revista deste trimestre, essa revista maravilhosa sobre saúde emocional. Inclusive, se você não a tem ainda, está dando bobeira. Vai logo na descrição, baixe ela no seu celular para você poder tomar posse desse material maravilhoso que nós estamos estudando nesse trimestre na Rede Morada. E hoje nós iremos aprofundar mais em uma de nossas lições, que é a lição de número 8 já. Então, fica atento, já aproveita, já estamos entrando na reta final. Então, nós vamos ler a lição de número 8, que fala sobre rancor. Rancor, um mal que precisa ser evitado. E hoje nós vamos ter essa conversa maravilhosa com o autor dessa revista, que é o nosso querido irmão, presbítero Alain Moreira dos Santos. Paz do Senhor, irmão Alain. Satisfação ter você conosco esta noite. Paz do Senhor a todos. É uma satisfação imensa estar aqui para contribuir com meus irmãos com essa lição maravilhosa, né, que vem falar sobre o rancor. E eu estou aqui de bom grado para que os meus irmãos venham entender mais um pouco sobre esta lição, né, contribuir com os jovens, contribuir com os professores, para que venha ficar melhor entendida essa lição. Amém. Vai ser bom demais. Nós vamos ter uma conversa muito preciosa. Eu já queria começar, né, fazendo uma pergunta básica. Basicamente, como o senhor define rancor? Né, a gente tem vários sentimentos ruins, sentimentos de vingança, raiva, ódio. Como, nesse meio desses sentimentos, como definir o que é o rancor? Olha, a definição de rancor mais precisa que a lição ela vem abordar, a qual eu escrevi, ela vem dizer que rancor é um ódio profundo ou uma raiva intensa ocasionada por algum ato de terceiro. Esse ato de terceiro pode ser de diversas maneiras. Pode ser uma palavra mal proferida, pode ser um bullying, pode ser um abuso quando criança, ou até mesmo uma inveja causada. E é interessante que o rancor, ele é um sentimento que, no decorrer de nossas vidas, em algum momento nós iremos sentir rancor, porque a Bíblia vem dizer em 1 João, capítulo 1, versículo 8, que todos nós, né, todos os homens somos pecadores. E aquele que diz que não tem pecado, ele está enganando a si mesmo e não tem verdade nessa pessoa. Então, todos nós, em algum momento de nossa vida, nós iremos sentir rancor, não é isso? Mas o problema não é sentir rancor. O problema é deixar o rancor guardado com a gente, porque existe pessoas que guardam rancor aí por dias, por meses, até uma vida inteira guardando rancor. Então, a definição mais precisa é essa. Ela é um ódio profundo ou uma raiva intensa ocasionada por algum ato de terceiros. Amém. Amém. Bom para a gente entender, mas esperamos não ter o sentimento de rancor. Realmente parece ser algo muito ruim. E entrando mais profundo nesse ponto, de todos os temas da nossa revista, nós tratamos de vários sentimentos sobre a saúde emocional. Por que o senhor vê a importância tratando de uma saúde emocional da nossa juventude, dessa geração nova, no século XXI? Porque o senhor viu essa necessidade, entendeu que era importante tratar sobre o rancor, que é algo que às vezes a gente não fala muito, como o senhor disse, todos nós temos em algum momento esse sentimento, e é algo que às vezes a gente não comenta muito, a gente fala às vezes mais de outras situações. Então, porque o senhor viu a importância de falar sobre o rancor? Sim, o rancor ele é um sentimento negativo que não provém de Deus. Ele provém do inimigo de nossas almas. Por isso, a importância de falar sobre o rancor. É interessante que o rancor, ele nada afeta aquela pessoa pela qual se sente, somente o rancoroso, só vai afetar essa pessoa, porque quando a pessoa ela guarda rancor, aquilo vai corroendo ela por dentro a ponto de causar doenças, a ponto de causar enfermidade. Segundo psicólogos, o rancor ele causa insônia, ou seja,
a pessoa, por muitas vezes, não vai ter uma noite tranquila, uma noite bem dormida, e até mesmo ela ajuda no desenvolvimento de gastrite, hipertensão, diabetes, obesidade. E existe uma famosa frase de William Shakespeare, que ele diz da seguinte forma, que guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Então, por isso que é importante essa juventude entender que esse sentimento ruim chamado rancor, nós devemos sim evitar. Essa é a importância. Amém. Amém, realmente. Considerando hoje, principalmente, acho que com as redes sociais, a gente tem aquele problema do bullying, né, que é um problema antigo, mas que Sim, hoje em dia se potencializou, né, constrangimentos e tudo mais. E acho que a nossa geração ela tem vivido muito famoso cancelamento, né, que o pessoal fala que fulano foi cancelado e tudo mais. Acho que essa nossa essa nossa necessidade de tratar sobre esse tema tem se aumentado, porque, como o senhor disse, né, é algo que alguém faz contra nós e hoje, por conta das mídias sociais, é algo que deixou de alguém conseguir fazer contra você, talvez pessoalmente, mas talvez alguém que você nem conhece consegue, às vezes, te caluniar, consegue te constranger, consegue vir a zombar de você e aquilo pode causar um sentimento que remoído pode virar até algo que cause uma doença, né? Cause algo físico, algo biológico em nós, né? Eu me recordo muito de alguns casos de famosos até que chegaram até, eu lembro de uma teoria de que o Steve Jobs tinha desenvolvido câncer por conta de sentimento de mágoa e rancor por um desentendimento, né, com outras pessoas. E realmente é muito interessante estudarmos mais sobre isso. exato. E considerando que nós vivemos nesse mundo tão mal e ruim ao nosso redor, a natureza caída, né, pelo pecado e que a cada dia tem piorado, né, o mundo ao nosso redor, como nós, principalmente como cristãos em um mundo cercado de maldade, como nós podemos não deixar desenvolver, né, não deixar proliferar em nosso coração esse sentimento de rancor pelas pessoas que têm nos feito mal. Exato, né? Olha, a Bíblia vem dizer que o mundo jaz do maligno, não é isso? Estamos sim cercados por maldade e como evitar esse sentimento ruim, né? Quando alguém nos machuca, né? Quando alguém fala palavras que nos magoam, então como evitar esse sentimento, né? Chamado rancor. Eu queria usar até um exemplo bíblico para que possamos entender melhor esta pergunta que você fez, o exemplo de José, porque José, ele tinha tudo para ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa que tivesse esse sentimento chamado rancor, porque a Bíblia vem dizer no capítulo 17, a partir do capítulo 17 de Gênesis, que a história de José, os seus irmãos não gostavam dele, José ele foi jogado em uma cova pelos seus irmãos e depois foi vendido como escravo também pelos seus irmãos. Foi parar no Egito, na casa de Potifar. Ali ele foi acusado injustamente e ali, depois dessa acusação, ele foi para a prisão. E ali na prisão nós conhecemos que ele desvendou dois sonhos, um do copeiro e um do padeiro. O padeiro iria morrer e o copeiro ele ia ser restituído ao seu cargo. E quando José desvendou o sonho do copeiro, disse para que ele lembrasse de José. Passaram-se 2 anos para que o copeiro lembrasse de José. Ou seja, José, diante dessas injustiças, ele tinha tudo para ser uma pessoa rancorosa com a sua família, com a mulher de Potifar, com o copeiro, porque todos praticaram injustiça contra José, mas José, no seu íntimo, ele não decidiu guardar rancor, pelo contrário, ele sabia o propósito de Deus na vida dele. Ele sabia que tinha sim um propósito daquilo. E quando José ele chamou seus irmãos para que o viesse ao Egito, ali José ele não culpou seus irmãos, mas ele disse para o seu irmão não ficarem tristes, porque por ter vendido ele como escravo.
porque não foi os seus irmãos que enviaram ele para lá, mas sim o próprio Deus para a conservação da vida. Ou seja, José, ele sabia o propósito de Deus para a vida dele. Nós temos que saber também o propósito de Deus para a nossa vida. Lá em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. E todas as injustiças que nós sofremos, todas as calúnias que nós sofremos, ele tem um propósito debaixo dessa terra. Então, se alguém sofreu alguma calúnia, se alguém sofreu alguma injustiça, é bom pensar sempre no propósito de Deus, assim como José pensou e não guardou rancor de sua família, não guardou rancor daqueles que o injustiçaram. Amém. Gosto muito da história de José. Acho que foi uma das primeiras, né, que eu gravei do texto bíblico. Eu acho muito bacana esse exemplo que o senhor deu, porque ele mostra uma atitude, né, até como o senhor coloca na revista, uma atitude desejável, né, atitude desejável que todos nós como cristãos tenhamos, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, essas lutas, essas dificuldades, essas calúnias, isso tudo, quando nós sabemos entender esse processo de Deus na nossa vida, nos leva ao crescimento. Eu costumo falar que o José que saiu, né, que foi vendido pelos seus irmãos, não era o José governador do Egito. Era ainda o filho favorito do pai, o filho mimado, era ainda um jovem ali que estava descobrindo o seu propósito, mas esse José que passa toda essa luta, toda essa dificuldade, mas que consegue ser bênção na casa de Potifar, consegue ser um líder dentro da prisão. É o José que é preparado, é lapidado por Deus esse processo para poder se tornar o José governador do Egito. Então, todas as vezes nós precisamos ter um coração, como a Bíblia vai dizer, um coração ensinável, um coração manso, para poder lidar com esses processos da melhor maneira e usarmos eles para crescimento, né? No Sermão da Montanha, em Mateus 5, né, no início do sermão, nas bem-aventuranças, Jesus encerra dizendo: bem-aventurados que são perseguidos e caluniados por conta do meu nome. Então, o normal de uma vida cristã é uma vida sendo caluniado, sendo perseguido, sendo criticado. Isso indica que nós estamos no caminho certo. É como aqueles jogos de videogame que você vai descobrindo onde você tem que ir, conforme vão aparecendo os personagens que são inimigozinhos ali, e ali você vai seguindo o caminho. Mais ou menos assim, conforme as pessoas começam a nos perseguir por conta de Cristo, isso mostra que nós estamos ficando mais parecidos com Ele. Amém. E algo que eu acho muito interessante sobre o rancor, porque uma forma de lidar com ele é o perdão, né? Como o senhor mesmo colocou sobre a história de José. E aí eu queria ver o que o senhor pensa sobre isso, quando a gente pensa que talvez o amor, como Jesus ensina, né, seja a grande ferramenta para a gente conseguir lidar com o rancor. Um amor para com o próximo, um amor como de Cristo, que perdoa, que tolera, que abraça. Vamos absorver o amor, né, junto o perdão que vem desse amor, como a grande ferramenta para que a gente possa vencer o rancor. Exato. O amor, né? Quem ama, perdoa, não é isso? Quem ama, sabe perdoar no momento certo. E a melhor remédio para o rancor é o perdão. O perdão, o que significa perdão? Perdão é deixar de lado o desejo da violência, mesmo sabendo que o outro errou. E o perdão não é esquecimento. Perdão não é você esquecer o que o outro fez. Perdão é você lembrar que o outro fez, mas ficar em paz consigo e com o outro. Isso é o perdão. E sempre quem tem amor perdoa, né? Isso lá em Hebreus 12:14 diz: seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E é interessante que lá em Mateus também 6, capítulo 6, versículo 14 e 15 diz: se nós perdoarmos as ofensas recebidas, Deus nos perdoará. Mas se nós não perdoarmos a ofensa, Deus ele não vai nos perdoar as ofensas que nós cometemos. Então, o principal remédio para vencer, sim, o rancor é o perdão.
é perdoando e sendo perdoado. Esse é o principal remédio. Quem perdoa, ama. Amém. Glória a Deus. É como a parábola de Jesus sobre o homem que tinha uma dívida muito grande com o rei e ele foi perdoado, né? E depois ele tinha um homem que devia para ele, um outro homem que devia para ele, e ele, por uma quantia bem menor, ele não perdoa, e ele acaba sendo condenado por aquele rei quando descobre isso. Nós recebemos um grande perdão de Deus. Eu gosto muito do texto de Paulo em Efésios 2, em que ele vai retratar toda a nossa condição humana, que nós estávamos perdidos em nossos pecados e transgressões, mas pela graça, pelo amor de Deus, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Pela graça, sois salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, como o irmão falou, acho que quando nós conseguimos entender que Deus derramou sobre nós um grande perdão, nós conseguimos perdoar as pessoas quando elas precisam de um pequeno perdão comparado àquele que Deus derramou na nossa vida. Como Jesus nos ensina o amor, ele é a grande chave, a grande mudança. Uma natureza de raiva, de ódio, que é a nossa natureza humana. O amor de Deus, quando ele nos enche, ele nos transforma, ele nos move, ele se torna uma das grandes ferramentas contra todos os sentimentos ruins. Amém, meu irmão. O que mais o senhor acha, gostaria de compartilhar conosco sobre essa lição valiosa? Tudo isso que nós comentamos está na revista, está na lição, a história de José, o perdão. E o que mais? Qual aquela cereja do bolo para quem eles estão nos vendo, os professores, para a gente poder compartilhar com eles antes de encerrarmos mais um Tome Nota? Exato. Olha, a Bíblia vem dizer lá em Efésios 4 que nós, irai-vos, diz assim mesmo, irai-vos, mas não pequeis, não se deixa o sol se pôr sobre vossa ira. A Bíblia, ela vai dar o respaldo que esse sentimento, em algum momento, ele vai vir sobre a nossa vida. Mas a Bíblia, ela afirma que não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. O que quer dizer isso? Quer dizer que no mesmo dia em que nós irarmos, no outro dia a gente já tem que estar bem. Não temos que passar o dia inteiro com rancor e passar meses, anos, décadas, como muitas pessoas, eu conheço pessoas assim. Pessoas que guardam rancor até hoje. E isso acontece muito entre familiares, acontece entre irmãos, entre pai e filho, entre mãe e filho. E esse sentimento ruim, ele penetra muitas vezes na, na família, e tem ocasionado destruição na família. Tem causado, né, destruição no lar, na casa. Então, esse sentimento que uma hora ou outra, com certeza, vai bater na nossa porta, nós temos que sim controlar, né? Nós temos que ter o último fruto do Espírito Santo, que diz lá em Gálatas 5, 22 e 23. O último fruto vem falar sobre a temperança ou o domínio próprio. O que é a temperança, o domínio próprio? É controlar os nossos impulsos, atos e emoções diante das injustiças sofridas. Então, todo cristão, todo servo verdadeiro de Cristo tem que ter esse fruto do Espírito chamado domínio próprio, porque todos os dias o inimigo ele está ao nosso derredor, tentando alguma falha nossa, né, para que fazer venha fazer a gente pecar contra Deus. Então a ira é um pecado contra Deus, que nós devemos controlar. Por isso a importância do domínio próprio ou temperança. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, este foi mais um Tome Nota. Falamos sobre o rancor. Tivemos um momento maravilhoso com o nosso querido irmão Alan. Eu tenho certeza que você precisa ler essa lição e precisa estar domingo na sua igreja, se você não for um dos professores, se você for um professor, ministrar essa aula com muita graça, porque Deus fala muito aos nossos corações. Foi um momento valioso onde pudemos entender a importância do rancor, entender seus malefícios, entender como evitar o rancor e como essa atitude de
pessoas restauradas em Cristo, de pessoas renovadas pelo amor de Cristo, como nós precisamos nos comportar. Então, se você não tem a revistinha, baixe ela aí agora no seu celular, leia essa lição, releia, leia os textos bíblicos que foram mencionados, mergulhe na sua Bíblia, mergulhe nesse texto. Eu tenho certeza que você será muito edificado. Meu irmão Alan, muito obrigado. Deus te abençoe demais. Foi precioso isso que o senhor compartilhou conosco. Tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos.